boa tarde, saudações vascaínas, eu, Reinaldo Jeremias, estou mais uma vez falando com vocês no canal Desde Já Eu Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse, beleza? Seguinte, galera, amanhã tem Vasco e Fortaleza, jogo em São Januário. Eu acho que é o oitavo jogo do Campeonato Brasileiro, oitavo jogo, né, eu acho, né? O Vasco vai pegar o Fortaleza, e o Vasco que está na zona de rebaixamento, abre a zona de rebaixamento aí em 17º, né? E amanhã vai ser a estreia do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro 2025, né? O Diniz que já teve uma passagem pelo Vasco aí, né? Foi em 2021. Foi apresentado ontem, fez a entrevista coletiva, elogiou o Felipe Coutinho, falou que é uma honra estar trabalhando com um jogador desse, elogiou o Pedrinho, né? Falou que gostou de ser contratado pelo Pedrinho, ele conhece quem é contratado, a torcida do Vasco, falou que é emocionante, falou muita coisa, rasgou elogio ontem, né? Muita coisa, só você ver a entrevista coletiva do Diniz ontem aí, né? Falou que o Vasco é um gigante de futebol brasileiro, mas né? Isso aí nem tá mentindo. Certo, e amanhã ele vai estrear, né, no Campeonato Brasileiro, né, 2025, né, ele que disputou a Série B pelo Vasco. Ele falou que na época, quando ele veio, né, ele saiu do Fluminense, o pessoal falou, pô, você vai disputar a Série B? Ele falou, não, vou treinar o Vasco, certo? E o que acontece? O Diniz aí vai estar à beira do campo aí, ele que teve contra o Lanús essa terça-feira agora, que o Vasco perdeu de 1-0 pela Sul-Americana. O Vasco perdeu, né? E ele estava ali à beira do campo ali, a estreia dele ali. Agora, na Sul-Americana, eu acho que o Vasco devia até largar de mão a Sul-Americana e se dedicar ao brasileiro, que, deixa eu falar, tá uma merda, tá ruim a situação, né? Certo, tá difícil. O Vasco que jogou aí, perdeu pro Lanús, o Fernandinho está à beira do campo, e ele vai estar à beira do campo agora, né, no Campeonato Brasileiro, essa volta dele aí, né? E ele conversou com os jogadores, conversou, a comissão 10 chamou todo mundo para conversar, e pode ser também a volta do Riquelme que teve uma chance com ele, Riquelme que saiu do Vasco e tinha ido pro esporte, né, aquele negócio, tava afastado, até a volta do Riquelme aí, né? E tava conversando com o Riquelme também, né? Que tá treinando separado do grupo. O Riquelme ontem assistiu o treino no banco. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Vasco que tá na zona de rebaixamento primeiro, né? Da zona de rebaixamento, depois do Vasco vem o Juventude, para depois vir o Santos e depois o Sport, né? Que tá na zona também, né? E o Diniz aí tem esse trabalho aí, né? Contra o Fortaleza em São Januário amanhã, às 6h30 da noite. Vamos ver o que vai acontecer, transmissão do Premier, né? Bom, e uma coisa que eu ouvi falar aí, que o Vasco mandou embora e teve dispensa aí, né? 3 jogadores, né? O Jean Davi, que já era para ter saído do Vasco. Esse Bacholinho aí, que falaram que era uma cópia, uma réplica do Soteldo, né? Não sei onde, não joga nada. E o Souza, né, que veio junto aí com o Coutinho que voltou para o Vasco, pediu a vinda do Souza e do Alex Teixeira, né, também. Foi dispensado os outros. O Souza pediu até para jogar como zagueiro, e o Capasso, né, que estava lá fora, estava emprestado, voltou para o Vasco aí. Foram dispensados, esses 3 dispensados aí, né, pelo Vasco. O Vasco tinha que dispensar mais, né, mas o problema do Vasco ali o Vasco com esse diretor de futebol aí, com o Felipe, né, que na verdade é complicado, isso é difícil sair, né, que o Felipe não tem moral nem para ser técnico, nem diretor de futebol do Vasco, né? O Felipe que foi técnico do Bangu, do Confiança, não foi nada, né? E quando ele perdeu aí o jogo que ele perdeu aí, falaram que ia ser mandado embora, mas tudo mentira, né? O Pedrinho não mandou, que é amiguinho, né? É complicado, né? Certo, o Diniz até elogiou eles ali, né? É uma rasgação de cedo, vamos ver o que vai acontecer. O Marcelo Santana foi afastado, né? Do Vasco, foi afastado do Vasco aí, saiu, foi mandado embora do Vasco. Marcelo Santana, diretor executivo. E quem podia sair também é o Paê, né? O Paê que tá machucado aí também não tem jogado nada, né, cara? Tem vestido a 10 do Vasco aí, que era de Roberto Dinamite, não tem feito nada de bom, sinceramente. Tá machucado, tá afastado, sinceramente. Certo, e falou sobre Marcelo Santana. Cara, quem pode voltar para o Vasco aí é o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, diretor executivo, estava como diretor executivo da Seleção Brasileira. O Edinaldo, presidente da CBF, foi afastado, exonerado do cargo, né?
E isso aí, né? Aí que acontece? Aí que tem aquele negócio, né? Quando o presidente de uma CBF é afastado, o Edinaldo, pô, sempre tem mudança, né? E nessa mudança aí, o Rodrigo Caetano é capaz de não ficar, né? O Rodrigo Caetano já teve uma passagem pelo Vasco, ele que montou aquele time de 2011, que ganhou aquele último título de expressão do Vasco, né? Aqui é a Copa do Brasil. O Vasco aí que fez uma proposta para ele assim que a 77 entrou, né? Mas ele não veio, botou a proposta na mesa. E não veio, né? O Pedrinho, na época, quando trabalhava no grupo, falar que ele podia voltar, né? Trabalhou com a 777, falou que ia ver se podia voltar também, mas não foi. Contratou o Marcelo Matos e viu o que deu, né? O Vasco teve outro diretor executivo antes dele, foi o. Esqueci até o nome do outro aí. Passei ter o Marcelo Matos, teve outros também, e não deu certo também, né? Certo, não deu certo ali no Vasco ali. Teve o Passarudo e teve outros diretores ali, né? Certo, então assim, o Vasco aí que tá vendo aí, né? O Rodrigo Caetano que é torcedor do Vasco também, aquela coisa também, né? Montou o último time aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas com o Pedrinho na presidência, eu não sei o que pode acontecer no Vasco ali, né? É complicado, cara. Muita coisa precisa mudar ali. Precisa de contratação boa, precisa de peça boa ali, né? Tá aí o Riquelme querendo recuperar, né? O Diniz querendo recuperar o Riquelme e querendo trazer ele de volta. E o Vasco precisa contratar na última janela aí, ó, essa janela que vai vir no meio de ano aí, né? O Diniz falando que vai conversar com o Lloyd Augusto também, né? O Diniz aí, o que vai acontecer, né? Eu acho que só mudança de técnico não adianta, né? Precisa mudar a comissão todinha, né? Precisa mudar tudo no Vasco, ele pro Vasco voltar a ser um time gigante, né? Como foi antigamente, um time que dava gosto de jogar, não dava vergonha de jogar como hoje dá não. Beleza? Então a notícia que eu tenho aí, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, desde eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas aqui abaixo, valeu, fui!